No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa que acompanham mais uma edição do Minuto da Unicidade. É sempre um prazer ter você aqui, você que está no canal Minuto da Unicidade. Verifique se você está inscrito neste canal no YouTube, porque aqui a gente coloca todos os dias o nosso podcast Minuto da Unicidade. E eu estava verificando ontem, faltam menos de 10 inscritos para chegarmos a 3.000 seguidores neste canal. 3.000 pessoas já passaram por aqui. E eu agradeço a Deus, porque nesses 8 anos a gente tem aqui anunciado esta mensagem, da qual muitos profetas e apóstolos pagaram com suas próprias vidas para que essa mensagem chegasse até você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que acompanha na Rádio Betel, no Rio 98.7, e também você que acompanha na rádio, nossa Rádio FM 105.9, para a região de Morungaba, interior de São Paulo. Muito bem. Ouça o que o Senhor Jesus disse num dos seus debates. Voltamos aqui a falar o que falávamos ontem sobre os debates que Jesus travou. Muitos debates calorosos, fortes, debates a ponto dele só não ter morrido nesses debates porque o alvo era a cruz. Nesses debates ele por pouco não teria sido apedrejado. Tentaram matar ele a pedrada por blasfêmia várias vezes. Se o objetivo dele não fosse a cruz, se o propósito da vinda dele não fosse na cruz, derramar o seu sangue de forma de sacrifício, ele teria tido o mesmo fim de Estevão, ou pior, certo? No Evangelho de João, João defende e apresenta ele como divino, Deus, né? Ele apresenta, ele foca nesse detalhe. Então João traz tudo que tiver de informação que aponta para esse fato teológico. Olha o que ele diz nesses debates aí, vou ler aqui no capítulo 6 de João. Mas você leia capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até João, o Evangelho de João, leia. Mas vamos lá, olha o que ele diz. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João 6, verso 45. Preste bem atenção no que ele está falando aqui. E eu vou já mostrar para você como que ele termina esse pensamento dele. Vou ler só o 45 e você vai refletir comigo. Está escrito nos profetas, no plural, nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Quer dizer, Deus já não ensinava? Deus não ensinava a seu povo? Por que Jesus está falando isso? Por que Jesus está falando que os profetas apontaram para o futuro? Vocês serão ensinados por Deus. Ou seja, isso nos leva, e é o que Jesus está falando, que chegaria um momento na história em que o próprio Deus estaria ensinando a eles. É disso que falavam os profetas. E para não tomar muito tempo, eu vou ler um profeta que falou exatamente essas palavras, que é o profeta messiânico. Ouça o que diz: e todos os teus filhos serão ensinados por Jeová, e a paz de teus filhos será abundante. Você já ouviu aí? Está lá em Isaías 54, 13. Esse foi um dos profetas que falou que seriam ensinados por Deus. Serão discípulos. Olha o que diz a versão King James, que é muito boa, interessante. Mas eu já vou te citar outra tradução aqui. Mas vamos para a tradução King James desse mesmo versículo. Diz assim, todos os seus filhos serão discípulos de Yahvé. Isaías 54, 13. Teus filhos serão discípulos de Jeová. Inclusive a própria tradução Novo Mundo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, olha o que diz a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, escuta aí,
Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão ensinados por Jeová. Isaías 54, 13. Seus filhos todos serão ensinados por Jeová. Aqui em David serão discípulos de Jeová. Ué, Jeová tem discípulos? Tem. Teria discípulos. Porque quando tem discípulo é porque tem mestre, rabi, professor. Ou seja, Jeová chegaria um momento na história da humanidade que viria formar discípulos. Ele viria discipular os filhos de Israel. E aqui esse texto não abrange só, não envolve somente os 12, não. Teve um sermão, não sei se você lembra, que 70 discípulos abandonaram Jesus de uma vez só. Só ficaram os 12. E Jesus falou assim: não quer vocês também, não querem ir também não? É nesse contexto que Pedro fala: para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Quer dizer, 70 discípulos abandonaram, não puderam resistir à palavra de Jeová, quando estava aqui manifestado em carne. É por isso que a Bíblia diz: Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. Os caras negam isso para mim, arrumam malabarismo para dizer: não é isso que está dizendo, nos originais não está assim. Mas e aqui, dizendo que Jeová vai ter discípulo na terra, ia formar discípulos? Serão todos discípulos de Jeová, serão todos ensinados por Jeová. E Jesus está debatendo com ele, está falando assim: lembra que nos profetas está escrito que seriam ensinados por Deus? Aí Jesus vai logo no ponto certo. Não seriam ensinados pelo Filho de Deus, porque Jesus falava isso o tempo inteiro. Em breve vocês verão o Filho do Homem, vocês vão ver o Filho do Homem isso, o Filho de Deus veio para fazer isso. Aqui não, ele está falando Deus, serão ensinados por Deus. É por isso que eles pegavam pedras, porque eles sabiam dessa palavra. Sabia que no momento oportuno, eles conheciam. Jeová realmente viria pessoalmente fazer discípulo, formar discípulo. Por isso que não resistiam a essas palavras. Como muitos que me ouvem agora no rádio, ou me ouvem aqui na internet, não querem também ouvir essa palavra. Não, esse cara está falando aí coisa que não tem nada, não concordo. O mesmo Espírito está aí. O mesmo Espírito está. O Espírito que, tanto o Espírito Santo, o Espírito do Eterno que estava nos apóstolos, dos profetas, está falando hoje, através dos nossos lábios. Também aquele espírito que resistiam à palavra ainda existe até hoje, que resistem. Não está escrito, está claro, está nítido, está lindo, está perfeito, mais óbvio é impossível, mas resistem. Eles resistem à palavra. Espero que você, piamente, que esteja ouvindo essa minha voz aqui, essa palavra, não resista. Não, como diz Paulo, não endureçam a vossa cerviz. Todos os teus filhos serão discípulos de Yahvé. Grande será a paz dos seus filhos. Sabe por que grande será a paz dos seus filhos? Porque eles estavam diante do príncipe da paz. Tanto é que na hora da morte, a história vai dizer que Pedro diz assim: não quero ser crucificado igual ao meu mestre, não sou digno, me crucifica de cabeça para baixo. Príncipe da paz, trazendo paz para o coração deles, até na hora da morte. Livro de Atos, que Paulo estava indo para uma região, acho que para a região, não me lembro agora, da Frígia, né? Não me lembro aqui exatamente a região, mas acho que era Malta, acho que é Malta. Paulo estava indo para Malta. Se você vai procurar, procure aí depois no livro de Atos, uma tempestade como nunca foi vista nas escrituras. Acredito que aquela que Paulo passou foi a pior de todas que eu já li, muito forte. Os caras jogaram tudo do navio para fora, tudo, e o Paulo preso. Paulo estava preso, estava sendo levado preso. Na verdade, ele estava indo para Roma. E em Malta teve essa tempestade. Jogaram tudo fora, e Paulo preso. Paulo, fica tranquilo, porque Deus já me revelou em sonho que se aqueles que ficarem no barco, aqueles que permanecerem firmes no barco, nenhum desses vão morrer. Não se jogue, que eles estavam já desesperados, que queriam se jogar no mar. E o que estava preso estava falando para ele: fica tranquilo, que vai sobreviver todo mundo. Leia depois essa passagem que é gloriosa. Eu não me lembro aqui o capítulo em si, mas está no livro de Atos. E aí diz a Bíblia que quando eles chegaram, o barco realmente, a tempestade, o barco se chocou contra umas pedras, umas rochas, e o barco se espatifou todos. E diz a Bíblia que nenhum daqueles homens se perderam, mas chegaram
na ilha de Malta, cada um segurando nos cacos, nas tábuas, no que sobrou do navio. Mas ninguém que ficou ali morreu. Paulo fala, pula na água, vocês morrem. Fica no barco, segura nas tábuas aí, fica aqui dentro comigo, que vai sobre. O preso acalmou todo mundo. Por quê? Porque o que estava preso, na verdade, estava mais liberto do que todos aqueles lá. E tinha o príncipe da paz. E o quê? E a paz dos teus filhos será abundante. Isso é uma paz abundante. Todo mundo desesperado. O que está preso tem que ser o primeiro a se preocupar, não é? Porque ele está preso, como é que ele vai pular, nadar? Ele está dentro da jaula lá, dentro do barco. Como que vai sobreviver? Vai ser o primeiro a morrer se o barco afundar. E é o preso que estava dando paz. E verá a paz, e a paz será abundante sobre teus filhos. O Espírito de Cristo traz essa paz maravilhosa. Serão todos discípulos, serão discipulados por Jeová. Todos serão ensinados por Jeová. E Jeová veio. E Jesus está falando para eles, é aqui para terminar. Está escrito do profeta, serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do meu Pai ouviu essa palavra e aprendeu, vem a mim. Entendeu? Você ouviu lá? Vocês sabem disso? Então vem a mim. Aí olha o que Jesus fala para a gente terminar aqui hoje. Olha o que ele diz. Verso 46. Ele diz assim, ó. Não que alguém visse ao Pai. Ou seja, todo aquele que ouviu do Pai, vem a mim. Não que alguém visse ele. Verso 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Você entendeu? Pegou aí? Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Quem é de Deus tem visto, está vendo o Pai. Tem visto. Serão ensinados. Então quem é Jesus? O Pai. Jesus falou, ninguém vê, só aquele que é de Deus. Então ele estava diante de doutores da lei, todo mundo que, eu conheço o Pai. Não conheço você, mas Pai eu conheço. Ele falou, não, ninguém viu. Por isso que Jesus está falando, não que alguém visse ao Pai, mas quem é de Deus. Olha o verso 46 de João 6. Esse versículo aí, ele é, para quem está duvidando do que eu estou falando, ele joga uma pá de cal em cima daquele que está duvidando de mim, da palavra que eu estou falando aqui. Vou ler de novo. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto. Ou seja, quem é de Deus, via. E quem não era de Deus, não via. Mesmo Deus estando ali na frente deles ensinando. É isso que está explícito no texto. Quem não era de Deus, e não é o diploma, não é o cargo ministerial, não é o diploma que faz uma pessoa ver a Deus, enxergar a Deus. Não é isso. Não é o diploma, não é assim o fato de você estar construindo um templo grandão, você tem um templo mais bonito de todos. Não é isso que faz você ver o Pai. Não é o tamanho da sua igreja, não é os anos que você tem no ministério, não é o dinheiro que você tem na conta bancária, não é o que você pode fazer com o dinheiro que você tem, não é o nome que você desfruta. Isso não quer dizer nada. Porque aqueles caras que estavam lá, diploma maior do que o deles, você não tem. Dinheiro mais do que os judeus, você não tem. Poder religioso mais do que aqueles caras tinham lá, não tem. Não é isso que faz você ver o Pai. Ser de Deus é algo totalmente diferente do que ter status, do que ter cargo, do que ter isso, do que ter aquilo, do que ter dinheiro. Ser de Deus é diferente. E Jesus falou, a não ser aquele que é de Deus. Esse já tem visto. Você não vai ver, não. Esse já tem olhado para ele. Por quê? Porque ele estava diante deles ali. Por isso que o profeta Isaías fala, os que têm olhos não conseguem ver, os que têm ouvido não ouvem e não chegam ao entendimento. E Jesus fala assim, eu vim para que os que tenham olhos não vejam, e os que têm ouvido não ouçam. Então Deus estava falando, mas entrava num ouvido e saía pelo outro. Deus estava presente ali de carne e osso, podendo ser tocado, mas ele passou batido, sabe? Estava aqui agora, passou e ficou 3 anos aqui e não viram, não aproveitaram. É por isso que o Senhor Jesus, numa certa feita, ele fala assim, muitos dos vossos pais e dos profetas desejaram, falou para os discípulos, desejaram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, e não puderam.
Não puderam. Lembra que Moisés fala assim, ó, lá em Êxodo 33, mostra-nos a tua glória. E Deus falou, não pode, Moisés, me ver. Aí você vai para João capítulo 1, e João falando lá, e vimos a sua glória, no capítulo 1, verso 10. E nós vimos a sua glória. Pensa no negócio de João viu, os discípulos viram. Eles viram o que os profetas imploraram para ver e não conseguiram. E aí ele fala, porque você me viu, você creu, Tomé? Quando Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Me viu, está crendo? Mas bem-aventurado é aqueles que não me viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Serão todos ensinados por Deus. Jesus falou, está acontecendo aqui, que eu estou ensinando vocês, é o que o profeta falou. Vocês seriam ensinados por Deus. Seriam discípulos de Jeová. Em outras palavras, Jesus está falando, aproveita a oportunidade. Aproveita essa chance de ouro aí. Está escrito, vocês não conhecem as escrituras, vocês seriam ensinados pelo próprio Jeová. Mas o que eles fazem? Pega a pedra, é mais fácil pegar as pedras. É mais fácil encher as mãos de pedras e apedrejar aquele que vos fala a verdade, né? É mais fácil você chegar aí no YouTube agora, botar comentário, botar um texto grandão, com um monte de versículo que eu já conheço todos eles, modesta parte falando, humildemente falando. É mais fácil você encher de versículo aqui no YouTube, tá aí, você está equivocado, é mais fácil, não é? Descarregar suas pedras em forma de versículos, é muito fácil. Mas Jesus falou, não que alguém viu ao Pai, ninguém viu. A não ser, a condicional, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto, não vai ver não, já tem visto. É por isso que Filipe diz lá, mostra-nos então esse Pai. João 14, 7. E aí Jesus fala o quê? Estou há tanto tempo com você e não tem me visto, Filipe. Como diz isso? Como ousa fazer essa pergunta, pedir para mostrar o Pai? É por isso que tem um programa, é por isso que às vezes eu sou chato, mas esse irmão pede apoio, é uma situação constrangedora, mas é porque a gente precisa estar no ar, a gente precisa estar nessa atividade, a gente precisa estar trazendo esse estudo, a gente precisa estar falando isso. E eu só estou aqui ainda porque Deus tem levantado homens e mulheres para nos ajudar. Só por isso que nós estamos aqui. Porque por sozinho, sem apoio, eu não estaria mais aqui. E você sabe que não daria. Por isso que cada ajuda, cada palavra de apoio, de incentivo, é um tijolinho que a gente vai colocando. É uma pedra, tijolo não, tijolo é de barro, quebra. É uma pedra que a gente vai fundamentando toda essa estrutura. Então você que nos acompanha na rádio, muito obrigado pelo carinho. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão. Anota meu e-mail aí, tonydesouza@gmail.com. Anotou aí? tonydesouza@gmail.com. Mas vem cá, Tony com Y, com I, como é que é? É Tony com 2 N's e um I. De Souza, esse Souza lá no final, Zá é com Z. Pronto, Tony com 2 N's, um I, Tony com Souza com Z, Tony DE Souza @gmail.com. Manda lá sua mensagem, a sua dúvida e a gente responde aqui no programa. Com muito prazer, terei o enorme carinho em compartilhar com você o do Pão Diário, tá bom? Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz, até amanhã. Minuto da Unicidade.